Boa tarde, meu nome é Beatriz Rocha e este é o Jornal do Crime. Nessa matéria, vamos apresentar como os moradores do bairro Ipiranga e Jardim Progresso se sentem diante da violência urbana que eles vivenciam no seu dia a dia. Nosso repórter está no local para entrevistá-los. É com você, Catarina Rodrigues. Estamos aqui com a senhora do bairro do Jardim Progresso e ela preferiu não se identificar. Já faz 10 anos que ela mora nesse bairro e ela vivenciou muitos momentos de perigo e terror. Vamos conversar um pouco com ela. Senhora, nesses 10 anos morando aqui, qual foi a sua pior experiência? Meu pior momento aqui foi em 2017. Tava voltando pra casa e um bandido me parou e anunciou o assalto. Ele levou meu celular, dinheiro que eu ganhei de uma venda de doces na feira. Ele levou tudo. Demorei um tempo pra recuperar tudo que eu perdi e tinha sido a primeira vez que isso tinha acontecido, mas não foi a última. E infelizmente os moradores daqui passam por isso constantemente. E em meio a essa situação, hoje, qual é o seu maior medo? Morando aqui tenho dois medos. Um é dos meus filhos se machucarem com uma bala perdida no meio de um tiroteio, que acontecem aqui constantemente, e de alguém entrar aqui e levar tudo. Eu nunca conseguiria recuperar se isso acontecesse um dia. O que você gostaria que mudasse no seu bairro? Eu queria que fosse seguro pra mim, pros meus filhos, pras famílias que moram aqui. Queria que poder deixar os meus filhos brincar na rua sem me preocupar com traficantes oferecendo coisas a eles ou assaltantes. Eu quero segurança. Agora vamos ouvir o depoimento da moradora de 18 anos do Ipiranga, que também preferiu não ser identificada. Então, nos conta um pouco da sua história aqui no bairro e sobre o que você já viveu. Bom, eu vivi aqui a minha vida toda. Eu nasci aqui. E quando eu era mais nova, por volta dos meus 14, 15 anos, eu não podia sair de casa à noite. Nem muito menos aparecer no quintal, na janela de casa, por causa dos medos dos traficantes que moram aqui. E sempre fazem mal para as garotas. Eu sempre tive muito medo e minha mãe sempre me alertou de todo qualquer perigo. Mesmo de dia, eu ainda sofria com assédio de ir no mercado e ter olhares voltados para mim e me falarem coisas obscenas, e aquilo sempre foi humilhante para mim. Toda sexta, sem falta, até domingo de manhã, a rua era lotada com bailes e tinha gente gritando no portão, música alta que impedia minha mãe de dormir, o cheiro de droga conseguia entrar na nossa casa. E toda vez minha mãe tinha que acordar muito cedo para conseguir limpar o portão de casa, porque eles jogavam latinhas dentro da nossa casa. E sempre foi assim, minha vida por aqui sempre foi assim. Você tem alguma experiência traumática nesse bairro? Alguma coisa já aconteceu com você? Infelizmente, eu tenho uma experiência traumática e só de lembrar me dá arrepios. E eu acho importante contar para as outras garotas, para elas saberem o que acontece por bairro e tomar mais cuidado. Quando eu fiz 17, eu comecei a trabalhar. E eu estudava de manhã e trabalhava das 2 até as 11h30, numa saiteria. E teve um dia que uma colega minha não pôde ir pro trabalho e eu tive que substituir ela. O turno era de sábado, das 2 até as 8. Eu dei graças a Deus porque esse horário seria bom pra mim, pois eu chegaria em casa antes do baile começar. Porque começava por volta das 10 horas. Eu fui trabalhar feliz, porque seria um dinheiro extra, né? Quando eu saí do trabalho, eu saí correndo, porque eu tava muito atrasada pro horário do ônibus. E na hora que eu cheguei lá, eu perdi ele. E eu fiquei preocupada, porque o ônibus do bairro de periferia demora muito tempo pra passar. E meu bairro é longe do trabalho. Não daria tempo de eu chegar antes da zona. O ônibus, quando ele chegou, foi por volta das 9h30. E assim que eu cheguei no meu ponto, já era quase 11. E como a minha casa é, tipo, bem no meio do quarteirão, eu tive que passar pelo meio da zona, não tive escolha. E assim que eu fui passando, vários homens me pararam e tentavam me beijar, passavam a mão como se eu fosse uma atração, sabe? E o traficante da boca me parou e me convidou para ir para casa dele. Obviamente eu neguei.
e eu logo senti uma espetada no meu braço. Eu vi que alguém tinha aplicado alguma coisa em mim. E eu comecei a ficar sonolenta. Minha sorte foi que minha mãe percebeu que eu não tinha chegado ainda e foi me procurar. E me encontrou no exato momento e me levou para casa. Eu não sei o que teria acontecido comigo se não fosse a minha mãe. Sinto muito pelo que você passou e eu espero que você possa se estabelecer em um lugar melhor logo. Obrigada às entrevistadas pelos depoimentos que serviram de grande ajuda. Agora eu passo a palavra para Beatriz Rocha. Esses bairros hoje são os principais pontos de tráfico, roubos e assaltos e bailes funks não autorizados de Ribeirão, o que prejudica muito a vida e relação de seus habitantes e da população. Os índices de violência urbana na cidade de Ribeirão Preto cresceram mais de 15% no ano de 2019, algo preocupante para o Ministério da Segurança Pública. A classificação dos bairros mais perigosos de Ribeirão Preto é Jardim Progresso, Ipiranga e Campos Elíseos. Alerta para a população tomar cuidado nesses bairros e regiões próximas. Uma boa noite, ficamos por aqui.